Isso é que nos faz levantar todos os dias. Então, que nos permite ter uma visão melhor do Instituto é ouvir os alunos. Porque a coordenação, a subdireção pedagógica vai trazer um relatório muito bonito de quando em vez. Então, nós temos que estar no campo. Se repararem, o diretor usa diversas vezes a escada. Não é exercício. Não é um mero exercício. Não. É mesmo para ter aquele contato direto com os estudantes. E como nós somos, para além de educadores. Saudações! Sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio do BondoCast, o podcast do Instituto Politécnico Privado Bondo Matoatunguila. Aqui teremos conversas reais, insights profundos e muito mais. Eu sou a Darlene Cristóvão. Eu sou a Débora Tissola e juntas caminharemos nessa linda jornada. E para o primeiro episódio nós temos como tema liderança, educação e futuro, como os estudantes e a instituição caminham juntos. Bom, nós vamos chamar para a conversa o nosso querido convidado, que será o nosso diretor-geral, que é o nosso senhor Orlando Barroso. Boa tarde, senhor diretor, como está? Saudações, estamos bem. Obrigado pelo convite. E vamos esperar então partilhar aqui aquilo que sabemos fazer no dia a dia educacional, a experiência que o nosso Instituto tem a passar à sociedade sobre o dia a dia profissional, quer dos professores e a aprendizagem dos estudantes. E como a nossa segunda convidada, nós temos a nossa administradora, Branca Isabel. Como está? Estou bem, obrigada. Saudações a vocês também, meninas. Exato. Então, muito obrigada pelo convite. Vamos aproveitar esse tempo aqui para fazermos aqui uma partilha de conhecimentos e algumas informações e, quiçá, esclarecer algumas dúvidas relativamente ao Instituto, que ocorre com a direção, a administração e essa parceria e troca de ideias entre ambos. Tá bem. Bom, nós vamos fragmentar o nosso tema em 4 partes. Primeiramente, eu gostaria de saber do senhor diretor qual é a visão do Instituto para os próximos anos. Olha, antes dos próximos anos, é saber quem somos nós, qual é a visão que nós temos do Instituto hoje. Hoje, o Bondo Matoatunguila é a realidade profissional do ensino técnico em Luanda. E vamos só aqui restringir o espaço para o município em que estamos situados. Somos uma referência. E essa referência deve ser um trabalho árduo que envolve uma administração, uma direção, professores, pais encarregados de educação, todo em torno de um elemento comum que para nós são os estudantes. Daí sim, com esse produto feito, a nossa visão para o futuro é tornar a marca educacional nacional e até internacional. Estamos a trabalhar para isso, estamos a investir muito no Instituto, na formação dos professores, na criação de condições, quer laboratoriais como em salas de aulas, para que nos tenhamos então aquela marca merecida que o processo de ensino-aprendizagem precisa para Angola e para o mundo. Muito obrigada. Administradora Branca, eu gostaria de saber, falando assim de profissionais, que tipo de profissionais gostariam de formar para a sociedade? Eu, enquanto pedagoga, encarregada de educação também, mãe, eu penso que a escola tem como fim último, sim, formar profissionais competentes. Mas antes de termos profissionais competentes, temos seres humanos de qualidade. Então, nós não podemos pensar num profissional de qualidade sem termos seres humanos de qualidade. Por isso é que se está sempre a perguntar, não é? Tu queres deixar um mundo melhor para os teus filhos, mas não queres deixar filhos melhores para o mundo. Então, nós sabemos que a sociedade, o meio em que vivemos, é feito por pessoas. E dentre essas pessoas estão os alunos do Bondo Matoatunguila. Então, a nossa missão aqui não é só transformar os estudantes ou incutir neles habilidades, competências para exercerem a sua função naquilo que é o mercado de trabalho ou a sua necessidade profissional. É formar seres humanos de qualidade, com consciência reflexiva, com capacidade transformadora, com ideias de mudança, profissionais que pensem reflexo, que tenham atenção ao seu entorno, que tenham atenção ao meio em que estão inseridos e que sejam seres funcionais para a sociedade. Este é o nosso foco primeiro, o homem.
E depois, então, de ter esse homem formado, esse ser adaptável à sociedade e que sirva realmente para conviver com outras pessoas, aí sim, trabalhar nele com as competências, as qualidades, as habilidades necessárias para que ele exerça a sua função com a qualidade que o mercado exige, não é? E para isso nós temos aqui as condições criadas, que são laboratórios, campos, hoje biblioteca, professores competentes, uma direção que orienta, uma administração que investe. Então, é todo um conjunto de pessoas e de grupos e de gabinetes que contribuem para que esse ser integral se forme e nós possamos então enviar para o mercado de trabalho um profissional completo. Muito obrigada. Sim, muito obrigada. Ainda na doutora Branca, eu gostaria de saber qual é o papel neste todo o processo dos estudantes para a visão do futuro no Instituto e a visão do presente, porque o diretor anteriormente disse que nós somos atualmente referência a nível do nosso município. Então, acredito que quem faz a escola também são os estudantes. Então, de que maneira poderíamos contribuir para a visão futura e presente do nosso Instituto? Vocês já contribuem. Vocês já contribuem. Isso que estão aqui a fazer agora é uma visão clara e devo já dizer que é um orgulho para mim. Muito obrigada. Não é? Não termos necessidade de pedir ou solicitar ou buscar em outras cadeias, em outros lugares, gente para fazer esse trabalho que vocês estão a fazer agora. Isso também é fruto daquilo que nós fazemos aqui dentro. Ter essas meninas aqui competentes, e estamos a fazer algo já para publicitar lá fora, no mês da mulher, estamos a promover a inclusão do gênero, temos aqui meninas inteligentes, competentes, com capacidade e instruídas para fazer isso. Estão a ser aonde? Do Bondo. Então vocês estão aqui exatamente para isso. Qual é o vosso contributo? Participar. Sejam bons, sejam excelentes, sejam extraordinários naquilo que fazem. Vieram para se formar, formem-se realmente. Esse é o vosso contributo, não apenas para o Bondo, para as vossas famílias e, consequentemente, para a sociedade. Então, isto é o que vocês trazem aqui. Pois o diretor poderá dar mais uma chega também nisso, ele deverá ter outras visões relativamente ao vosso contributo, já mais na parte técnica, pedagógica, dentro do Instituto, mas para mim este é exatamente o vosso contributo dentro da instituição e, quiçá, da sociedade. Pois, não vamos trazer elementos tão novos para vocês. Na minha visão como gestor educacional, a primeira missão do estudante é a responsabilidade com a aprendizagem. A escola, a partir da sua administração e sua direção, investem na formação do professor para termos um ensino de qualidade. Mas a aprendizagem, para ser eficaz, para além das técnicas, estratégias pedagógicas que o professor vai utilizar em sala de aula, o primeiro elemento a cuidar, a trabalhar para que ela seja eficiente e traga futuros visíveis é o próprio estudante. Então, chamo primeiro a atenção a responsabilidade que o estudante tem com o ensino, né? O aprender é sempre do aluno. O aluno tem que estar preparado que dentro de um círculo de profissionais diversos, de diversas áreas e disciplinas, eu tenho de ser capaz de compreender as formas diversas que as pessoas ensinam para aprender melhor. Pese embora hoje a pedagogia já nos ensina a instruir o aluno da forma como aprende. Mas é necessário que o aluno aprenda, não é, a lidar com aquilo que são as habilidades que tem para aprender. Logo, a escola vai dar as bases e a continuidade da formação será do próprio aluno, seguindo com as investigações. Daí que o último investimento feito agora no mês de março, alusivo ao mês das mulheres, foi então a biblioteca. Para quê? Para que o processo de ensino não termine somente em sala de aula, naquelas 4 paredes, que seja uma continuidade ali naquele canto onde há livros, que nós chamamos anteriormente de mestres mudos, onde há um indivíduo que vai concentrado apenas para ir buscar um conhecimento e reforçar aquilo que aprendeu em sala de aula. Então, os alunos são, de facto, a matéria-prima para que o processo de ensino seja eficaz. Não existe escola sem alunos. Nós somos hoje professores porque temos alunos um dia. Somos hoje referência nessa sociedade de bom ou mau professor porque passou numa sala de aula que tinha alunos.
né? Do contrário, então não teríamos escolas eficazes se os alunos não fizessem aquele papel fundamental, que é, para além de encher as escolas com as atividades brilhantes, não participar ativamente do processo da aprendizagem, contribuírem para que a direção invista, por exemplo, em laboratórios. Quando o aluno vai para a sala de laboratório e diz que está a faltar uma ferramenta A ou B, está a obrigar a direção a ir buscar elementos para que o aluno aprenda melhor. Exato. Então, os estudantes são, de facto, uma peça fundamental e contribuem ao todo para que o processo de ensino-aprendizagem seja eficiente e eficaz. E falando sobre os estudantes, como é que a direção pretende atender às necessidades e às preocupações dos estudantes? Olha, nós temos criado um campo grande de comunicação. Primeiro, nós somos uma direção muito comunicativa. A nossa habilidade maior é a escutativa. Só para repararem, nós temos uma administradora que não tem limites para atender, quer aluno, pai, encarregado de educação, ou um outro indivíduo, um outro ente na sociedade que procura os nossos serviços. Não é? Está a direção, que nós temos dito, o gabinete do diretor tem uma porta de enfeite, não é decorativa, mas está aberta para os estudantes. Nós temos estado a ouvir e acompanhar os anseios dos estudantes, daí que está-se a fazer grandes investimentos para comatar toda essa necessidade formativa que os alunos necessitam dentro do nosso instituto. Exatamente. Que canais os alunos têm para expressar aquilo que são as suas necessidades e preocupações e assim a direção e a administração conseguir atender? Canais. Primeiro, a gestão é uma cadeia que obedece a uma hierarquia. Exato. A parte da administração, da direção, os alunos lidam diretamente em sala de aula, primeiro com um delegado, que é o estudante escolhido, eleito ou indicado pelo grupo de estudantes para dirigir a turma. Este tem que ter a capacidade da escuta ativa, ouvir as preocupações dos colegas da turma e levar ao seu diretor de turma. Por ser uma cadeia, o diretor de turma vai levar a coordenação ao subdiretor pedagógico até chegar a quem resolve de facto. Mas isso estamos a falar de um processo burocrático daquelas situações que não são urgentes nem emergentes. Exato. Numa situação de urgência, os alunos têm canal direto para contactar a coordenação, a supervisão pedagógica, a direção do instituto e até mesmo a administração. Tudo porque nós sentimos que ter essa cadeia aberta facilitará muito para a resolução dos problemas dos estudantes. E temos um elemento que é, para nós, o denominador comum entre a direção da escola e os estudantes, a associação dos estudantes. Exato. Este é um canal muito forte que os alunos devem utilizar. E se não utilizam aqui, vai o meu apelo reforçado, utilizar bem, utilizar com responsabilidade, porque é o canal mais próximo para que os problemas apontados pelos estudantes sejam resolvidos pela direção. Ou que os problemas levantados em torno da sala de aula, quer na prática letiva do professor, quer na lida direta com o outro colega, chegar direito à direção, à administração, então tem a associação primeiro para mitigar. Então este é um dos canais mais fortes que temos. Exato. E o diretor disse muito bem, antes dessa explanação, que em via de regra nós não temos tantas burocracias assim, porque nós circulamos pela escola toda e cruzamos. Se tiverem uma necessidade urgente, nós estamos prontos para resolver. Eu, particularmente, vocês sabem, já recebi vários estudantes na minha sala para falarem de assuntos e até importantes e que me interessavam e passei para o diretor e deu-se logo solução. Então, se às vezes os outros canais não estão a funcionar, nós depois podemos arranjar outros mecanismos. O que não pode acontecer é não esgotarem todos aqueles processos que antecedem a direção ou a administração. Mas se a pessoa sentir que aquele assunto é ideal falar diretamente com o diretor e me resolve logo, porque eu já estou há 1 mês, 2 meses e não me dão solução, e isso às vezes em instituições acontecem, os processos não chegam, as informações não chegam, e as pessoas esperam pela resposta e ela nunca mais acontece. Vocês aqui não têm tanto essa dificuldade, porque eu nunca vos direi, nem eu creio que o diretor também não faria, vocês baterem a porta e dizerem que tem um assunto por resolver e que já está pendente há 1 mês, 2 meses, que não se dá solução, e que nós não venhamos então a arranjar alguma alternativa para mitigar esse problema. Então, os canais aqui são muito flexíveis, são muito disponíveis para os alunos poderem comunicar, solicitar qualquer assunto que lhes seja importante.
Doutora Branca, nós estamos pelos alunos. Claro, O que nos faz viver no mosaico educacional são os alunos. claro. Nós somos professores porque temos alunos. Exato. Isso é que nos faz levantar todos os dias. Claro. Então, que nos permite ter uma visão melhor do Instituto é ouvir os alunos. Porque a coordenação, a subdireção pedagógica vai trazer um relatório muito bonito de quando investe. Então, nós temos que estar no campo. Se repararem, o diretor usa diversas vezes a escada. Não é exercício. Não é mero exercício. Não. É mesmo para ter aquele Para contato cruzar, direto com os estudantes. Exato. E como nós somos, para além de educadores, professores, somos pais. Então tem aquele momento também de chamada de atenção. Daquela forma incorreta que o aluno está a proceder, está a sentar, está a dirigir-se com outro colega. Então está lá o diretor para dizer, filho, essa não é a posição mais correta, não é a forma correta de falar, de sentar com o seu colega. Para não esperarmos termos esses encontros formais. E o outro elemento que também quebra aquela barreira na comunicação, nós usamos os refletores todos os dias. Estamos lá com os estudantes, em outras paragens educacionais. Esse é o diretor que colocou o pé à porta, os alunos metem-se a correr de um canto ao outro. Mas nós não queremos criar essa barreira dos estudantes. Queremos estar próximos a eles para mostrar que aquele muro entre a direção e os estudantes é fictício. Vocês podem, com respeito, com educação, chegar à mesa do diretor e apresentar a vossa preocupação. Se for uma situação urgente, então nós vamos parar tudo e resolver no momento. Se não, vamos então encaminhar para os órgãos que estão abaixo de nós para cumprirmos a cadeia hierárquica da gestão. Sim, diretor. Falou de um ponto, os dois falaram de um ponto que me chamou muita atenção. Acreditamos que os dois têm inúmeras preocupações e nós estudantes também temos inúmeras preocupações para expor. Só que eu gostaria de saber como é fazer o gerenciamento dos problemas que o Instituto tem, dos problemas que os estudantes têm, porque nós vamos, por exemplo, para o gabinete e é todo tipo de pessoa que bate à nossa porta. O problema de que o colega pisou no sapato, desde o problema que o colega ameaçou com tesoura. Então, como é que é a hierarquização dos problemas que se resolve já ou dos problemas que têm que passar por processos burocráticos? Doutora Branca. Ok. Eu penso que aqui o diretor já falou um pouco, talvez não tenha prestado atenção, quando ele disse que tem aqueles problemas comuns do dia a dia, como esse pisou no sapato, tirou o caderno, pegou na esferográfica. Vocês têm o delegado na sala de aula, que depois poderá informar ao professor, não é? Vamos supor, depois tem um outro problema que já foge da competência do delegado, e você já vai ao coordenador passar a informação, não é? E esse coordenador, exatamente, são aqueles problemas comuns, os triviais, problemas do dia a dia, rixas entre colegas, desde que não extrapole aquilo que é a integridade humana da outra pessoa, não sejam agressões, assuntos de gênero, mas aqueles assuntos triviais que acontecem em sala de aula. E depois há a informação que vai até o subdiretor pedagógico, não é? Não sendo da competência do subdiretor pedagógico, vai para a direção. Mas suponhamos que às vezes seja um problema que já tem um cariz mais financeiro, uma autorização, por exemplo, querem usar o campo. O diretor pode autorizar o uso do campo, mas às vezes se for financeiro já vai ter que chegar à administradora, vai dizer, não, eu até concordo, vou dar um parecer favorável. Porém, eu preciso da aprovação da administração para que sejam, então, liberadas as verbas. Então, conforme os problemas vão subindo de categoria, vai subindo também na hierarquia de quem vai tomar a decisão, não é? E assim como eu sou administradora, mas suponhamos que vocês queiram mudar o campo de lugar, aí já sai da esfera da administradora e vai para o promotor, não é? E para estudantes do vosso subsistema de ensino, no caso o ensino médio, estão aí na faixa dos 14, 20 anos, vamos supor, vamos ir para essa margem. Então, é normal que vocês estejam naquela fase extremamente complexa da passagem da adolescência ou da infância para o início da vida adulta. Então, é um turbilhão de hormônios, de emoções, situações que vocês ainda não estão habilitados para lidar com elas, porque ainda não vos foi preparada ferramentas suficientes para vocês saberem lidar com o que passa, às vezes, dentro do vosso
do vosso corpo, na vossa mente, na vossa consciência, na vossa forma de ver o mundo. Então, a orientação é importante. Daí a necessidade e a obrigatoriedade dos pais fazerem um acompanhamento, estarem presentes e observarem esse vosso momento. Eu poderia dizer alguns comportamentos que atrapalham o vosso processo formativo ou o vosso desenvolvimento e desempenho acadêmico. Poderia dizer, às vezes, a indisciplina, porque sabemos que nessa fase o estudante é muito irreverente e às vezes confunde e ultrapassa alguns limites que não deveria. Às vezes a forma como expõe o assunto, saber dosear o que dizer, como dizer, quando dizer. E precisam de orientação nesse quesito. A falta de comprometimento com a sua formação. Às vezes pensa que é responsabilidade dos pais estarem ali, dos professores, mas vocês precisam se comprometer com a vossa própria formação. Porque eu costumo dizer que há duas formas de aprender na vida, ou por amor ou pela dor, mas tu vais aprender. Então, às vezes o professor, o diretor, os coordenadores, aqueles que estão ali na escola estão para orientar, mas o aluno está saindo numa fase, o adolescente, em que é rebelde, quer discutir, quer exatamente se impor na sociedade, se afirmar como uma pessoa adulta e acaba por criar ali conflitos que poderiam ser evitados. E isso, de alguma forma, atrapalha o processo de aprendizagem. Então, ter foco, ter determinação, ter disciplina, ter consciência do que se quer é um processo a fazer-se. E o comprometimento, a inclinação para a formação, para o processo de aprendizagem, para o conhecimento e perceber que essas ferramentas vão te levar para onde você quer chegar. E porque você tem um projeto, tem uma ideia e tem um foco, então é necessário cumprir com essas etapas da vida de modo a que você alcance necessariamente aquilo que você quer. Porque o que tu trouxe na escola é o quê? É a formação para aprender, compreender, ganhar competências e habilidades para que você exerça a tua profissão, a tua função com o esmero e excelência que se exige. Então, eu vou me focar para cumprir essas etapas todas para que eu saia daqui com aquilo que me foi, com o propósito com o qual eu entrei. Então, tenham atenção a isso. Perceber sempre um problema que eu digo sempre. Pensem sempre nos vossos pais. Que eles fazem um sacrifício enorme para conseguir pagar e vos manter aqui dentro da instituição. E não é só propina. A vossa alimentação, a vossa vestimenta, o transporte, a saúde. Eles gastam com tudo isso. O mínimo que vocês podem fazer é empenhar-se naquilo, para que no futuro, então, vossos pais sintam-se orgulhosos por terem feito esse trabalho, esse esforço, essa dedicação com a vossa formação. Deixa mais alguma coisa para acrescentar? Penso que a base está aí. E acima de qualquer outro elemento é o comprometimento. Dizia na minha fala anterior que, para eu como gestor, o aluno é o responsável do seu próprio aprendizado. Ele define o que quer e como quer aprender. Daí vir nas escolas alguns alunos que vêm com um termo que não é bom utilizar, né? Com o turismo. Né? Com o turismo. Alunos que vêm apenas para passar tempo na escola. A escola faz, o pai faz, o professor orienta, mas mesmo assim, se ele não ter responsabilidade com o seu aprendizado, vai ser um aluno dentro da sala, mas com pensamento fora da sala. Daí eu reforçar a ideia da cena administradora do comprometimento. Em tudo que vamos colocar na nossa mão devemos estar comprometidos, porque comprometimento é uma palavra muito forte. E se eu me comprometer, eu vou me entregar ao todo e vou respeitar os investimentos, aqui virado aos pais, né? Os investimentos que os pais encarregados de educação fazem aos filhos, porque não é fácil ter que sustentar todas as condições que o ensino técnico profissional impõe. Daqui chamar essa responsabilidade. Nós não estamos no ensino geral, vulgo PUNIB, das ciências sociais, ciências exatas, que hoje é ciências econômicas, jurídicas, ciências físicas e biológicas, onde estuda-se mais a base dos manuais. Já o ensino técnico, para além da ciência feita dos manuais, tem a componente prática, que vezes que o pai tem que investir um valor muito grande para comprar os materiais para que o aluno possa ser envolvido nas
condições nas tarefas orientadas pelo professor dentro da escola e fora da escola. Logo, um dos elementos que a gente orienta os alunos a não pautar por ela é o abandono à escola, o desrespeito a quem investe, ok? Porque é muito sacrifício de pais a investirem os seus filhos e no final receberem um resultado não muito bom. E como é que a instituição lida com os alunos que não têm responsabilidade com os estudos? O acompanhamento. A escola faz um trabalho muito grande de acompanhamento. Por isso que os pensadores, aqui vamos chamar Paulo Freire, que orienta as pessoas a perderem 5 a 10 minutos de cada aula só para chamar a atenção, só para educar, só para orientar. Dizia anteriormente que nós, escola, hoje, assumimos também a função de educador, que seria uma tarefa meramente da família. O professor teria a competência apenas de instruir, que é nossa missão. Mas devemos perder 5 a 10 minutos por aula para chamar a atenção, para orientar, para aconselhar. Daí que a nossa responsabilidade como instituto não é formar um mero técnico médio nas ferramentas das áreas que está a lidar, mas sim um homem, formar gente, formar pessoa, formar um ser humano. E quando se trata de ser humano, um indivíduo completo, acabado, capaz de lidar com todas as questões que a sociedade lhe vai impor, quer a nível profissional, como a nível pessoal, que envolve valores, famílias e todos os elementos que, se ficarmos aqui a falar, vamos sair mais tarde. Sim, muito obrigada. Agora eu gostaria de saber o que é que um aluno aqui no Instituto pode fazer para se destacar de forma positiva? O que é que um aluno pode fazer para se destacar de forma positiva? Passo 1. Vamos aqui a falar da nossa administradora. Comprometimento. Comprometimento com os estudos. Por quê? A escola é um campo aberto, onde encontramos elementos das várias esferas sociais, das várias culturas, das várias educações. É necessário ter um posicionamento para não ser levado a, por exemplo, a cultura de um colega na sua sala que está com o espírito, por exemplo, do turismo. Veio mostrar à escola que o pai ele compra os telefones mais caros, a calça, o tênis mais caro, e tu com foco no estudo e abraça esse colega que o foco dele está virado a um outro campo que não é a instrução. Então, primeiro comprometimento é estar focado naquilo que te traz na escola. Ter um objetivo com a sua formação para o seu futuro. Porque o pai investe não para si, para ele, mas investe para si. Amanhã, o que é que o papai vai ganhar com o investimento? Primeiro, ter um filho formado, bem formado, capaz de responder aos problemas sociais. Ele vai bater palma quando vir a televisão, quando estiver a assistir a televisão, e o ministro da Educação é seu filho. Ele vai dizer, sim senhor, eu investi, aí está o resultado. Porque nenhum filho paga o que o pai fez por ele. Não conseguimos devolver o que nossos pais fazem por nós, ao todo. Mas já conseguimos ganhar a alegria do nosso pai, puxar aquele sorriso do pai, quando o investimento é resultado, então, de um aluno bem formado. E educado, claro. Exato. E que conselho dariam aos estudantes que querem construir um futuro promissor? Vários, né? Vários. Eu acho que no fundo está correlacionado uma pergunta à outra. Se empenhem, dediquem-se, tenham disciplina, tenham um propósito, tenham um projeto de vida. E tendo um projeto de vida, tem uma fala filosófica, não me lembro agora do filósofo, que diz que quem não sabe para onde vai, qualquer lugar serve. Então, tu precisas ter uma direção, saber exatamente o que é que tu queres, qual é o teu foco, para onde é que você quer ir, qual é o objetivo da tua formação aqui. Porque às vezes a pessoa está aqui a fazer a formação de desenhador projetista, contabilista, técnico de informática, de enfermagem, e não sabe, se tu perguntares por que tu estás aqui a fazer essa formação e não sabe. Isso é um risco muito grande, porque quem não sabe o que quer, qualquer lugar serve. Você precisa saber aonde você vai, o que é que você quer. Quem não sabe o que quer não vai compreender o que encontra. Você vai terminar a formação
e depois não vais saber exatamente o que fazer com aquela formação. Não tens um projeto, não tens um propósito de vida. Então tenha um propósito, tenha um projeto de vida, tenha um objetivo com a sua formação, tenha foco, tenha determinação, tenha disciplina e, acima de tudo, comprometimento com a sua formação. Tu podes culpar os teus pais pelo teu fracasso durante um período, mas não podes culpar os teus pais pelo teu fracasso a vida toda. Chega um momento da vida que a responsabilidade é tua. Você pode ter tido traumas na infância, pode ter tido traumas durante o percurso, mas depois chega um momento que a tua vida está nas tuas mãos, ela te pertence, ela é tua responsabilidade e você tem que perceber o que é que você vai fazer com a tua própria vida. Então, tomar um rumo. Então, comprometimento, disciplina, foco, objetivo claro, saber onde vou, como vou e por que vou. Então, é isso que um profissional futuro que saia daqui do Bondo, que eu penso que poderia fazer para chegar ao lugar que lhe foi proposto ou que eu trouxe aqui para o Instituto Politécnico Bondo Matoatunguila. Muito obrigada, doutora Branca. E, diretor, a pergunta é a mesma. Pois eu acrescento o papel da família. Os pais são simplesmente apoio. A decisão futura é do estudante. Os professores são apenas apoio. Serão apenas apoio para o estudante. Vão te direcionar. Mas tu tens de escolher o teu caminho. O professor é como Deus, né? Dá-te asas. Mas tu tens de fazer o teu voo. O pai vai te ajudar a construir as asas, mas tu tens de fazer o teu voo. O rumo é seu. Porque o destino, quem escolheu, será o próprio estudante. Então, para nós, Bondo Matoatunguila, é importante que estejamos preparados para orientar o aluno para um futuro certo. Porque o futuro incerto não nos pertence. Temos aconselhado os professores e preparado eles para que as aulas sejam direcionadas. As aulas também tenham foco. Um foco no estudante que se preza para o futuro. E nós estamos num campo muito bonito, o ensino profissional, que prepara o aluno para a vida, não só para a universidade. Significa dizer que ao terminar o ensino médio do Bondo Matoatunguila, tem que sair com uma postura acadêmica, científica e profissional. Quer dizer, sai daqui já com uma direção. Vais para a universidade já direcionado. Se fez contabilidade, já está aí a visão nas áreas de finanças, okay, na auditoria, tudo ligado à finança. Logo, é sempre bom que os estudantes peguem o foco da sua formação. Conheça o perfil de saída do seu curso. Conheça os objetivos dos profissionais daquele curso. Dentro, okay, do país e fora. Porque nós temos outros recursos muito grandes, que são as internets, as redes sociais. Que se o estudante usar de forma correta, vai encontrar muita orientação para a vida futura. Okay? Vai encontrar muitos profissionais hoje a passarem sua experiência quando forem estudantes no ensino médio, naquele curso. Por que hoje se tornaram referências no mundo da tecnologia para as áreas de informática, para os sistemas de informática que nós temos? Por que hoje são os melhores contabilistas? Por que é o melhor enfermeiro em Angola? Mas teve no seu percurso muitas quedas. Teve objetivos não bem definidos. Como disse a doutora Branca, chegou uma altura que o pai larga-te. O pai não te segura para toda a vida. Nós somos pedagogos, né? Aquele indivíduo que acompanha a criança, mas chega uma altura, deixa a criança, vai te acompanhar até um certo nível. Deixa. Quando deixar, está a dizer assim, tu estás preparado agora para definir o que é que você quer ser para a vida. Te orientei vários caminhos, qual deve ser para si? Estes, para mim, são os melhores. Para mim, como pai, para mim, como orientador, para mim, como professor. Agora, para si, que vai trilhar sozinho estes caminhos, qual deles que você aprendeu será melhor a escolher para ter uma carreira brilhante? Porque o Bondo não está a formar aluno para agora. O Bondo não está a formar técnico médio para amanhã. Ou seja, no amanhã do amanhã, é do amanhã do futuro. Os indivíduos que vão representar amanhã as esferas desse país. Por isso é que nós nos comprometemos com o ensino de qualidade. O ensino técnico de qualidade a nível de Luanda e agora estamos a trabalhar para sermos então referência a nível de Angola. Sim.
Bom, muito obrigada pelo vosso contributo. Amamos imenso as experiências partilhadas, a conversa profunda que tivemos. Esperamos tê-los aqui mais uma vez em um outro episódio com um outro tema. E é isso. Saímos aqui, entramos aqui diferentes, vamos sair aqui diferentes também, com perspectivas diferentes e renovados. Então, querem dizer mais algumas coisas? Eu particularmente gostaria de parabenizar pelo programa, pela apresentação. Foram excelentes, então parabéns. Obrigada, muito obrigada. Agradecer aqui ao professor Orlando, diretor Orlando, pela disponibilidade, pela paciência por estar aqui. Obrigada mais uma vez pelo convite. Sempre que necessário, abordar temas que melhorem a nossa qualidade de ensino, que aprimorem a consciência dos nossos estudantes, nós estamos sempre abertos. Desde que haja disponibilidade, nós estaremos aqui para dar um pouco do nosso saber, um pouco do nosso conhecimento e partilhar com vocês, né? Porque quando há essa partilha, não somos só nós a fornecer, vocês também dão-nos alguma coisa. Nós não sairemos do mesmo modo que entramos. Nós não vamos ser as mesmas pessoas após essa conversa entre os quatro aqui. Então, continuem esse trabalho, força na vossa caminhada, sucessos na vossa jornada, e que os alunos que nos ouvem dizem, nós confiamos em vocês. Certamente. Sabemos que vocês são grandes, que vocês podem, vocês conseguem e nunca desistam. Então, Também, até o próximo episódio. Nem dá para desistir. O melhor que há É o bom do que dá. Bom, terminamos mais o primeiro episódio do nosso podcast. Para mais episódios, podem seguir as nossas páginas e fiquem ligados por mais.